Senador Suplicy. Senador Flávio é Bolsonaro. É o voucher do Milton Friedman. Olha que coisa. Comece a falar, senador, por favor. Eu tô... Posso passar meu tempo pro ministro, não? Presidente, obrigado aí, né, pela oportunidade. Ministro Paulo Guedes, obrigado por mais uma vez estar nessa casa, prestigiando o parlamento e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento também toda a sua equipe que está aqui presente, uma clara demonstração de respeito ao Congresso Nacional, vindo debater, né, sem a preocupação de discutir ponto a ponto. O senhor tem razão, a eleição já passou. Essa casa não precisa ter um terceiro turno, ainda mais numa pauta que eu tenho certeza que no final nos une. Se há um consenso de que essa eleição mostrou a dissociação, a separação do Congresso Nacional com a vontade da sociedade, com os anseios, com a direção que a sociedade estava buscando, essa pauta, ministro, é a oportunidade que nós temos de nos unir e de nos reconectarmos com as ruas. Porque não tem jeito, a gente pode discutir aqui detalhes, vamos discutir a questão dos militares, vamos discutir, né? Vai ter o debate aqui, olha, os caras estão há 20 anos, né, sendo massacrado, tanto é que final de carreira, depois de 50 anos de exército, ele está ganhando igual o início de carreira no Ministério Público, no Judiciário. É uma discussão, né? Do MP 2215 está congelado desde 2000, governo Fernando Henrique ainda, porque aqui não se pode, de repente, trazer ela para a pauta, a gente tira o projeto aqui, ó, vamos apresentar aqui, vamos discutir os direitos militares. É tanto privilégio que não tem nenhum filho de senador, de ministro, desembargador querendo ser militar. Ou tem algum filho aqui, algum pai, alguma mãe aqui que quer que o seu filho pegue um fuzil e vai subir o morro para trocar tiro com um bandido no janeiro. Não quer. Que privilégio é esse? Eu acho que até nesse aspecto do raciocínio é parecido com o raciocínio, com o tratamento que tem que ser dado às camadas mais pobres, àqueles hipossuficientes. O Estado está aí para isso. Então, acho que no final das contas, essa pauta vai nos unir. Porque não é preciso ser um grande especialista em economia, né, para entender que esse momento é o seguinte, não é um bolo que a gente vai fatiar e que para dar para quem ganha menos tem que tirar de quem ganha mais. Essa é a oportunidade que nós temos de o bolo crescer e ser distribuído para todo mundo. Talvez o problema não seja tanto a desigualdade, a distância social, é sem tirar da linha de miséria aqueles que não tiveram condições, ou que pior, porventura tenham sido estimulados a permanecer nessa linha de miséria. Estão acomodados. Então, o projeto que foi vitorioso nessa eleição é aquele que defende o Bolsa Família, sim, mas que vai se orgulhar de tirar as pessoas do Bolsa Família porque elas conseguiram caminhar com as próprias pernas, deixaram de depender do Estado. E essa é a melhor forma de você tratar os pobres ou não é? Você dá uma oportunidade para ele caminhar sozinho com as próprias pernas, ter oportunidade de trabalho. E como é que isso vai acontecer? Eu vou chegar na pergunta ao professor Paulo Guedes, que não tem outra forma. Os grandes investidores estavam esperando o resultado das eleições para começarem a resgatar a confiança de aplicar aqui no nosso país. A eleição passou. Agora estão todos aguardando a aprovação da reforma da Previdência para investir bilhões e bilhões de dólares aqui. E é isso que vai gerar emprego, é isso que vai fazer a máquina girar. É isso que vai dar aporte para a gente investir em infraestrutura para escoar a produção do agronegócio. Está cheio de americano, chinês, vários fundos bilionários aguardando essa casa, esse Congresso. Dá esse passo importante. Porque se a gente retaliar essa reforma, essa nova Previdência, como até tem alguns já falando, num tom até de radicalismo, a gente não pode radicalizar nesse momento. A consequência será a aprovação de um texto que não vai surtir efeito e para que daqui a 3, 4 anos a gente esteja de novo discutindo esse tema aqui, porque é uma necessidade. Eu próprio já fui contra a reforma da Previdência. Olha o cenário hoje, não é porque o presidente é Jair Bolsonaro, óbvio que não é. Ele próprio já falou que sempre foi antipático a essa matéria, é uma matéria amarga de se tratar. Mas, como bem colocou o professor Paulo Guedes em outras ocasiões, é um avião que está caindo. A gente pode escolher ou cai agora no colo do presidente Bolsonaro ou cai no colo do próximo presidente. Num prazo curto, num espaço curto de tempo. Então, presidente, a pergunta que eu quero deixar ao ministro
é a seguinte, que não adianta a gente, obviamente, ficar aqui retalhando, né, achando que está trabalhando contra o governo Bolsonaro. Né? Quem for contra, no todo, a concepção de que é preciso reavaliar esse tema, está sendo contra seus filhos e netos. Isso é uma realidade, não é contra o governo Bolsonaro, está sendo contra o Brasil. Porque se os estados, como já estão com dificuldade, os municípios, como já estão com dificuldade, não verem o efeito prático desse projeto rápido e começarem a não pagar os servidores ativos, quem dirá os inativos? Quem dirá os pensionistas? A gente já viu esse filme acontecer na Grécia. Alguém quer que o Brasil passe por uma Grécia? A gente discutindo aqui daqui a 1 ano, 2, a não demissão de servidores públicos em troca de eles receberem 50% do salário, 30% do salário, para terem o que comer. Essa é a realidade. Então a pergunta que eu faço, ministro Paulo Guedes, é que Vossa Excelência explicasse, até porque como tem muitas pessoas nos assistindo, não só para os senadores, né, eu acho que esse é o debate, a narrativa aqui tem que ser, e isso eu concordo com o que foi dito aqui, a gente tem que explicar melhor, fazer chegar conhecimento da importância para essa matéria, que o senhor pudesse explanar rapidamente qual a razão de esses grandes investidores estarem aguardando tanto a reforma da Previdência para começarem a investir no Brasil. Que se não passar, não vão investir. Então, o que é que eles esperam? Qual a consequência da aprovação dessa nova Previdência e o impacto disso na recuperação da nossa economia e na retomada da geração de vagas de emprego? Obrigado. Flávio Bolsonaro, com a palavra o senador Luiz do Carmo. Boa noite, Depois, presidente. senadora Rose de Freitas. Boa noite, ministro. Eu quero fazer umas perguntas simples aqui, ministro. Quando o Flávio fala aqui do Senado, estou nesse Senado aqui, o Senado aqui tem boa vontade com essa proposta. Só que tem que chegar aqui para nós começar a votar. E a mudança vai ser pouco, não vai ser muita não. Aqui tem vontade. Está faltando o governo articular para chegar aqui. E quanto mais rápido chegar, melhor. A pergunta que eu quero para o senhor é sobre desemprego. Eu acho que nós não podemos ficar esperando resolver a Previdência para ajudar quem está desempregado. Tem muita gente desempregada aí, que não quer nem saber de reforma de Previdência, que é o emprego dele. Ele quer o emprego dele. Eu dei uma sugestão, eu tentei falar com o ministro, mas eu não sei porquê, o senhor não pôde me atender. Eu não consegui, não sei, eu tentei falar com o senhor. Eu queria dar uma sugestão para o senhor. Eu queria só dar uma sugestão para o senhor. Sobre o que é que nós temos que fazer para a economia do Brasil. O que é que nós temos que fazer para a economia do Brasil, independente para eles começar a movimentar? Na construção civil. Comece a gerar emprego na construção civil. Construir casa. No ano passado, no final do governo, teve 13, 14 mil casas que ele fez, Minha Casa Minha Vida, e eu fui atrás do orçamento. Tudo legalizado, feito a licitação. Em Goiás, no meu estado em Goiânia, tem 1.500 casas. Cheguei lá, falei com o ministro, e ele disse, olha, não tem orçamento. Não deixava orçamento. Eu disse, ministro, como não deixou orçamento? Está aqui a licitação, tem tudo, ok. Ele não deixou. Mas e o desempenho que vai ser cancelado, quer dizer, milhões? Como é que eu vou fazer isso? Então é falta de vontade. Aí o que é que me falou? Que depende do ministro Guedes. Então o senhor, infelizmente ou felizmente, é o segundo homem do Brasil. Está abaixo só do presidente. Quando o senhor fala no outros ministros aí e tal, tudo depende do senhor. Fui no outro ministro, agora mesmo não vou dizer o nome, se fala com o Guedes, tudo depende do senhor. Fui em 3, já falei. E é verdade, ministro, é verdade. O senhor está com caixa. E nós temos de desenvolver, o senhor vai distribuir, mas tudo bem, não é isso aqui. Então, a construção civil, eu acho que é o jeito de nós lançar a economia do Brasil. Eu fui bancário há muito tempo atrás, graças a Deus, eu não quero nem aposentar, eu quero arrumar uns barracãozinhos e alugar para me depender de Previdência, vou fazer isso. No meu tempo, os bancos mandavam, e continuam mandando. Eu era bancário, os bancários, e eu como tinha. Mas tinha um detalhe, o dinheiro do povo, que é o dinheiro nosso, depositava no banco, era o compulsório. 70% ficava o governo federal e 25% para os bancos. Para os bancos. O governo movimentava esse dinheiro. Hoje é o contrário. O banco fica com 75% e o governo
com 25%. E olha que o dinheiro é do povo. Então, os bancos estão negociando com o dinheiro do povo. Do povo. E o senhor deve saber disso, e o senhor sabe. No meu tempo, isso há 20 anos atrás. O banco está prestando o próprio dinheiro meu para o povo aqui. Outra coisa, ministro. A previdência do setor privado, acho que está resolvido. Isso é por 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais. O setor público está com problema, não é o privado. É 5 mil e acabou. Então está resolvido esse problema. Nós temos que ver para quem está ganhando esse dinheiro. Certo? Eu quero deixar isso para o senhor, a pergunta para o senhor. Outra coisa. Eu queria saber do senhor se o senhor vai liberar esse orçamento da Minha Casa e Minha Vida, que em janeiro tem 2.000 e poucas casas no Alemão, para fazer? Na Rocinha, certo? Lá na cidade do Davi, tem mais 500 casas. Se o senhor liberar esse orçamento, acho que está em torno de 1 bilhão ou 800 milhões, começa a gerar economia já nesse estado, deficitário já. Então, o que eu queria que o senhor ajude o Brasil a sair da crise, antes da Previdência. Obrigado, senador Luiz do Carmo. A senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo. Obrigada, presidente. Antes de mais nada, dizer que, ministro Paulo Guedes, apesar de todo, já conheci um pouco Vossa Excelência aqui hoje. Vossa Excelência responde com a veemência de quem acredita em tudo que está fazendo, isso é importante. Quanto a ser acessível, Vossa Excelência não é. Muitas vezes o nosso entorno nos dificulta. Está ouvindo, estão ouvindo, eles sabem do que eu estou falando. Quando Vossa Excelência lançou o projeto na casa, nós queríamos tão somente fazer reuniões, não era possível fazer esse debate todo, está vendo como funciona. Quando a gente ouve sermão de senador, dizendo que nós temos que prestar atenção no que está acontecendo, eu estou no 8º mandato. Todo mundo aqui, olhe bem, olhando para o Paim, olhando para a Cátia, até o próprio Rogério que aqui estava, todos nesta casa, do Dário que está à sua frente, não vou falar pelo Cid ou Everton, todos querem encontrar um caminho. Portanto, aqui ninguém precisa levar a lavagem de ninguém, não estou falando do senhor, não. Estou falando de outros que querem pregoar a verdade. Então, eu estou diante de Vossa Excelência com a preocupação de que a gente possa construir esse caminho. Tudo que o Paim falou, né? O histórico do Paim, com a ideologia ou não, ele não confunde as coisas no Tratado do Brasil. Portanto, o meu respeito eterno, porque já foi, toda vez que eu quero relatar projeto social, que cabe a mim, como autora, eu peço dê para o Paim. Ele não vai por nenhuma tendência ideológica. Então, aqui, o senhor saiba, que o senhor está sendo abrigado com aqueles que acreditam no país. Portanto, eu acredito. O senhor é meio quentinho, meio esquentado, né? E eu gosto até que seja, porque água morna, para mim, não funciona. Não tem nação... Está aqui, ó. Todos me conhecem nessa mesa aí. Sabe que eu defendo que acredito. Estou com algumas dúvidas. Primeiro, nessas mudanças na concessão aí da aposentadoria do regime geral da Previdência, RGPS, estão custando hoje 7 bilhões de reais. Com a mudança, vai viabilizar uma economia de 700 bi em 10 anos? Eu não entendi. Desculpa, eu não sou economista, tá? Eu exercito o mandato com tudo que aprendo e com o feeling social e político que a gente tem. A outra coisa, ouço muito isso, e ouço há décadas, que se não tiver reforma, o Estado vai parar. Tá certo? Como fica o excesso do gasto público que nós temos em várias áreas e que até hoje não se tocou? Eu preferi estar aqui. A reforma nós vamos ter tempo para debater, vamos debater. Tenha certeza que vai ser abrigado os melhores sentimentos e propostas da reforma nesta casa. Aqui não adianta ninguém ensinar nada a ninguém. Imagina se o Cid chegou aqui precisando aprender. Se a Cátia, o Confúcio, está aqui. Não adianta. Não tem... O Arno, coitadinho, está tão velhinho aqui do meu lado.
que o velhinho aqui o senhor sabe que é o Elmano Ferro, né? Mas, então eu tinha algumas... eu queria saber das medidas que estão sendo feitas para a eficiência da máquina pública, porque há pouco tempo atrás eu fui eleita generosamente pelos colegas como presidente da Comissão de Orçamento. Havia 4 anos o Brasil não tinha orçamento. Eu ouvi alguém pegar, um presidente ou uma presidenta, não vou dizer, pegar na minha bochecha e dizer: você não vai aprovar o orçamento. Com isso que o senhor está fazendo aqui, apesar de esquentado, Vossa Excelência vai conseguir. Vossa Excelência vai conseguir. Porque, quando eu entrei na Comissão de Orçamento, 4 anos sem orçamento, a presidente não fazia questão, eu cheguei lá. Não é para fazer milagre, mas procuramos fazer aquilo que tentamos fazer com Vossa Excelência há 2 meses atrás. Estabelecer o diálogo que o país propõe. Sentar na mesa, coesionar as ideias, levantar as propostas, ver quem cede, para onde vai. Não foi possível. O que aconteceu na Câmara, me desculpa, é só fazer, eu não vou dar uma de Paulo Guedes aqui, não. Não vou para cá nem para lá, vou ser objetiva. O que aconteceu na Câmara não precisava ter acontecido. Não precisava. E Vossa Excelência poderia ter na Câmara minha impressão. Porque quando Vossa Excelência fizesse o que está fazendo aqui agora, e o que o Moro fez hoje, com 8 horas de conversa, debate, esclarecimento, conseguiu nos colocar junto, numa articulação em conjunto. Faça isso, ministro. Pode deixar riscar fósforo no seu pé, não deixe queimar o seu pé. Tá certo? E eu queria, aqui coloquialmente, que eu não gosto muito de fazer, queria perguntar sobre enxugar o gasto da máquina pública, que é muito importante. Há alguns anos atrás, eu estive na Infraero. Imagine, Eduardo, na Infraero, senador Eduardo, tinha 3.000 engenheiros. O aeroporto do meu estado foi construído com 5. E eu perguntava, negócio da demissão incentivada, o que aconteceu, ninguém sabia dizer por que não aconteceu. Então, eu sei, eu entendo o que o senador disse há pouco, o senhor virou super-ministro. Eu não sei, no meu conhecimento, se está certo ou está errado, porque eu passei por todos esses governos. Cada um chegava, se não fizer isso, quebra, se não fizer isso, acaba, e, no final, todo mundo chegava no meio de campo para conversar para se fazer isso. Mas eu tenho uma observação, já que o senhor é o super-ministro, eu acho que o senhor não devia ser, mas o senhor é. Fizeram um plano de privatização para o Brasil. Eu queria entender a lógica da privatização, sou contra, quero dizer, mas no meu estado, presidente Everton, nós construímos um aeroporto que ele custou 564 milhões, colocando no osso, assim, pode ter alguma coisa a mais. 544, mais 22, 46. Privatizaram o aeroporto agora e levaram de Lambuja a Macaé por 437 milhões. Nosso aeroporto tem 1 ano e pouco. Foi construído agora, novo, não tem reparo, não tem um vidro quebrado. Vão perder dinheiro? Por quê? Por quê? Então, já que estamos falando do Brasil como um todo, há que se ter um olhar do seu lado, ter uma equipe competente, todos que estão aqui. Eu sou fã desse... Ele é ministro ainda não, né? Não é mais... Mas não te rebaixaram. Você é o ministro do Planejamento, ao lado do ministro... É isso? É o ministro adjunto. Aí, não fuja das responsabilidades. É o ministro adjunto. Então, ministro, eu precisava ter esclarecimento, que a minha vontade é mover uma ação pública, porque tem perdas significativas. Em paralelo a isso, já tem um elogio, porque fomos agora fazer o arrendamento lá do Porto de Vitória, das áreas, e tivemos 186 milhões num terminal, quando, na verdade, ele custaria uns 120 por aí. Então, tem perdas e ganhos, mas perder, de jeito nenhum. Quando tiver ganho, a gente elogia. Já terminando, quero dizer, assim, fico aqui com o pensamento, Vossa Excelência sabe, mas eu pedi muita audiência, Vossa Excelência. Muita audiência. Eu não tenho essa informação. Pois é, mas o senhor não tem que ter, quem tem que ter são os seus assessores. Cadê o responsável nosso? Não. Está ali, ó. Pode pegar ele. Bora pegar, eu pego ele todo pegar. dia. Pega todo e dia. aperta.
Pega Todo e dia, aperta. o que ministro não precisa, com sua feição, Porque eu com tô seu sempre, comportamento, eu tô recebendo gente todo com dia a lá, capacidade todo de dia. diálogo, o que ministro precisa, não precisa. Ministro não tem que ser frango e descampado, que a gente tem que correr para pegar. Não, eu tô Não é sempre- isso. Vossa Excelência não é, está mostrando aqui pelo comportamento. sempre Então, disponível. concluindo, Alguém pisou na bola. eu sei. Eu conheço todos aqui. Acessível como é, com a veemência que tem, porque sem sangue na veia não vai. Nós estamos aqui para debater, para ajudar, para construir. Se o senhor topar, está feito o trato. Tá topado. Por favor, só quero explicações sobre as questões que eu elenquei aqui. Agradeço, seja bem-vindo. Muito bem. Nós temos 6 inscritos, começou a ordem do dia, e eu gostaria aqui de sugerir aos próximos inscritos que a gente estipulasse um tempo de 3 minutos e, se vocês me autorizarem, eu vou... mas se vocês me autorizarem, eu vou ser chato no tempo. Se for 3 cumprido, dá para todo mundo falar. Então, claro que eu tenho juízo, eu não iria lhe enquadrar nesse tempo. Então, senador Zequinha Marinho, 3 minutos. Presidente, O senhor quer responder logo, ministro? De novo, são senhor 3 ministro, e eu respondo. Se não acumula, eu não consigo. Já São tem- 3 já e eu tem respondo. 3 aqui? Já tem 3. Primeiro foi o senador Flávio, perguntou essa ligação. Muita gente acha que a gente quer aprovar reforma por causa do investidor estrangeiro. Não é assim, né? Na verdade, os investidores estrangeiros sabem que o país vai entrar numa crise financeira dramática se não aprovar a reforma. Então, eles gostariam de entrar e eles estão olhando e, se não aprovar a reforma, eles sabem que o governo vai começar a girar e entrar em dificuldade financeira e aí ninguém quer investir no país. Agora, eu, sinceramente, nem tenho ido muito lá fora, porque eu também não quero atrair capital financeiro que não esteja comprometido com as transformações de longo prazo. Então, o que eu estou fazendo é o contrário. Nós estamos, a equipe toda está preparando reformas de redução de impostos, estão preparando justamente controle de gasto, maior eficiência da máquina pública, tudo isso. E queremos que venha o dinheiro que, na verdade, vai fazer a infraestrutura e logística. Tudo que a senadora Kátia falou do custo Brasil, o setor agroindústria é muito bom, mas tem um problema do tempo e tem um problema da logística, que ela falou também, dos transportes. Quer dizer, ferrovias, rodovias, hidrovias. Esse dinheiro quer entrar no Brasil. Tem fundos de longo prazo, canadenses, brasileiros, americanos, alemães, chineses, todo mundo querendo entrar para fazer a infraestrutura brasileira. Essa é a grande fronteira. Para nós isso é extraordinário, porque é dinheiro de fôlego longo, não é dinheiro que quer entrar, ganhar um dinheirinho e sair rápido. É dinheiro de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Todos os bancos multilaterais também estão querendo entrar no Brasil. Então, tem um clima muito favorável. Eu tenho dito em conversas internas do governo, vocês acham que eu estou fazendo a venda, entre aspas, aqui da Previdência? A venda foi feita internamente também. Nós estamos conversando sobre isso há um ano e pouco na campanha, e eu dizendo, olha, pessoal, tem que fazer essa reforma, porque sem isso não há estabilidade fiscal no país. Havendo essa estabilidade fiscal, é o que o senador Flávio falou. Vai chover dinheiro para investimento em infraestrutura de longo prazo, além dos fundos de curto prazo. E isso significa que o Brasil vai realmente entrar numa fase de crescimento. Eu tenho dito até o seguinte, eu acho que nós vamos entrar num ciclo longo de 10 anos de crescimento. Nós podemos ter aí 10 anos de crescimento econômico extraordinário, se nós... E não é só a reforma da Previdência. E aí a reforma da Previdência tem 2 dimensões. Uma que parece que é o sacrifício e tal, mas eu insisto, está na mão do Congresso. Se o Congresso aprovar uma reforma pequena, ele está dizendo, eu não quero ir para a capitalização, eu quero ficar... Vai ser uma reforma à la Temer. O Temer começou falando de 800, 700, no final estava 600, 500. Se fizer uma reforma desidratada, bem desidratada, vocês simplesmente adiaram o problema e mantiveram seus filhos e netos nesse sistema. E daqui a 10 anos, seus filhos e netos vão estar sentados aqui falando sobre o mesmo assunto. E o Brasil sem crescer. Agora, se tivermos a ousadia de ir para um sistema de capitalização, conscientes de que, se ele não cobrir o desejado, nós temos o nocional, é o seguinte, eu quero tanto. Se você juntou só isso aqui, o Estado dá o imposto de renda negativo e completa isso. Então, isso é simples fazer. Pelo menos você está se precavendo, você está prometendo, mas está levando alguma coisa para o futuro. Se não for o ideal, você paga a diferença, porque você tem cacife para pagar a diferença. Você vai crescer. É o que aconteceu com o Chile. O Chile era mais pobre que a Venezuela. A renda per capita do Chile é quase o dobro do Brasil hoje.
Então não adianta dizer que não deu certo. É um papo furado esse. Não deu certo. Cresceu 6% ao ano, 30 anos, como é que não deu certo? Ficou mais rico que o Brasil, a renda per capita é muito maior. Você quer fazer o sistema de repartição solidária e fraternidade? Mas cresceu para quem? Quer fazer a fraternidade e fraternidade? Bota o imposto e dá o que você quiser, porque tem dinheiro lá. Lá tem. Sabe quantos são os impostos sobre o PIB lá? 20%. Sabe quanto é aqui? 36%. Pega 16%, bota igual é aqui, bota mais 16%, você triplica, quadruplica, quintuplica o que você está dando em previdência. A pergunta é o seguinte, você precisa... A fraternidade exige eficiência. Você tem que ser eficiente para poder ser fraterno, senão você quebra. Aliás, o último governo tinha um coração grande. O penúltimo tinha um coração grande. Quebrou tudo. Quebrou a Petrobras, quebrou a Caixa, quebrou tudo ao mesmo tempo, de tão generoso. Então, uma coisa não dispensa a outra. Você quer ter o coração grande, você tem que ser mais eficiente. Você tem o coração enorme, seja muito mais eficiente. Entendeu? Essas coisas estão juntas, nós não somos inimigos. Nós estamos construindo um país melhor. Então, tem uma turma que, na verdade, fala, olha, peraí, e os menores, e os mais fracos, os que estão ficando para trás? Puxa o cobertor para cá. Ok. Agora, impulsiona, cresce, bota para acumular capital, porque aí você consegue estender o cobertor. Então, é dessa dinâmica que vem a riqueza de uma democracia. Se tivesse só democrata nos Estados Unidos, estava mal. Se tivesse só republicano, estava mal. Se tivesse só o conservador na Inglaterra, estava mal. Se tivesse só trabalho também, o Labour Party, estava mal também, estava quebrado também. Vocês estão vendo o que é ter um partido só. Olha a Venezuela. Então, não é um equívoco. Nós estamos construindo um país juntos. Essa potência fiscal, eu digo que com 1 trilhão eu ouso ir em direção ao regime de capitalização. Mas se vocês falarem, não, o sacrifício é muito grande para mim e para os meus contemporâneos. Eu não vou tirar nem das mulheres, nem dos militares, nem dos civis, nem do rural. Ok, vocês fizeram uma escolha preferencial pelos contemporâneos e condenaram filhos e netos a continuar prisioneiros disso, crescendo pouco, um sistema que não tem capacidade, porque isso é uma conversa longa, eu vou voltar aqui para nós debatermos, geneticamente ele tem vários defeitos muito sérios, entendeu? Então você pode ir para o outro, mas mantenha a dimensão de generosidade, o outro te permite fazer isso. Inclusive a forma como está sendo apresentada aqui, se tiver o que eles falaram ontem, olha, nós vamos tirar o BPC, vamos fazer isso, e aí vamos discutir o de capitalização, você aprovou a reforma, e aí eu digo, essa reforma, a dimensão dela, você pode saber, foi a senadora Rose que perguntou depois, a reforma, se você aprovar menos, se você aprovar 600, 700, 800, você fez uma reforma. Se você aprovar 1 trilhão, você aprovou um novo regime. Você, além de fazer uma reforma no antigo, você deu potência fiscal para fazer um novo regime. E aí sim você vai se beneficiar dessa dinâmica. Esse juro composto que estraçalhou os estados e municípios, e a União também, com uma dívida de 4,5 trilhões hoje, nós vamos botar esse juro composto para trabalhar para a poupança do trabalhador e para os jovens que hoje nascem na periferia e nem sabem o que é isso. Aquela acumulação vai sendo, ao longo da vida, ele vai acompanhando, investe aqui, investe ali, acompanha aquilo, e no final, se você achar pouco, você dá uma suplementar. Pode até aprovar uma suplementar agora também, pode fazer. Está na mão de vocês. Eu acho que tem tempo para desenhar o sistema futuro. Não tem muito tempo para salvar o que está aí. O que está aí está capotando. O senador Luiz, de Goiás, falou do desemprego. Curiosamente, só essa expectativa de que as coisas podem entrar no eixo, nos 2 primeiros meses do ano, foram criados mais empregos que o ano passado inteiro. Saiu um CAGED agora de 176 mil novos empregos, mais janeiro já deu mais emprego que o ano passado inteiro. Então, a economia já está querendo se movimentar. Se a gente começa a aprovar as reformas, ela vai embora, ela vai pegar e vai embora. E aí só tem notícia boa daí para frente. Só tem notícia boa, porque nós vamos justamente centralizar os recursos. E é boa proposição também, não é para a situação, não. Porque o governador, o prefeito está lá no estado dele, que é de oposição, ele vai receber o dinheiro e vai poder fazer obra, vai tocar o pau. Você falou, inclusive, lá da Minha Casa Minha Vida, Mover Economia, que eu sou superministro, eu brinco, eu falo, eu não sou não, eu não sou não, eu conversando com os outros ministros, eu disse, tem 22, né? Então são 21 contra 1. Todo mundo, você acha que todo dia não tem um que pede lá, quero 5 bi, quero 20 bi. E, curiosamente, os pedidos dos ministros são maiores, se você pegar
todo mundo e falar que a Lei Candir é mais 1.900 bi ou 2 bi, tem ministro que pede 8, 4 vezes o que todos os estados e municípios pediram, para você ver que o negócio não é brincadeira, não. Então, eu estou mais para Brumadinho do que para Itaipu. Entendeu? Um faz um furo aqui, o outro ali, de repente vai a enxurrada, arrasta tudo. E não é bom o efeito. Se eu virar Brumadinho, o negócio não vai ser bom, porque aí descontrola geral. Então, o meu papel é um papel chato, que é só lembrar as pessoas o seguinte, ó, tem um orçamento. A gente prometeu cumprir o orçamento. Déficit previsto para esse ano, 139 bi. Primeiros 2 meses rodaram, déficit previsto para esse ano, 139 mais 30. Putz, que negócio é esse? Então, contingenciamento, segura aí, vamos ver, vamos conversar. Agora, o Minha Casa Minha Vida dá, vai dar. Você sabe por quê? Vai dar para botar algum dinheiro, porque tinha o FIFGTS. Esse é o dinheiro dos campeões. Esse aí é para os campeões. Tá certo? Então, você pega a grana que é para os campeões e fala assim, não, joga lá embaixo. Vamos jogar lá embaixo, na casinha pequenininha. Mesmo Minha Casa Minha Vida, nós estamos examinando, sabia, tem 70 mil casas devolvidas, 60 mil não terminadas, 17 mil aprovadas no dia 30 de dezembro. Você acha que isso é razoável? Chegar no 30 de dezembro, você vai assina 17 mil casas novas, sai correndo? Com 70 mil devolvidas, 60 mil não terminadas? Então, entendeu? Tem uma porção de... Eu preferia que esse dinheiro estivesse na mão de prefeitos e governadores. Um prefeito não faz 60 mil casas sem saber para quem é, não. Agora, um ministério faz. Um ministério faz 300 mil casas sem saber se vai alguém morar lá. Aliás, o exemplo, o limite é na China, onde tem uma cidade inteira, 300 mil habitantes, não tem nenhum habitante. Os prédios estão todos lá. Ministro, mas são coisas que um governo central faz. Quem está fazendo essas casas em Goiás é a GEAB. É a cooperativa do Estado lá, que é o governador que faz, entendeu? Então, não solta para o empresário, não é os que está fazendo, realmente, com parceria com o prefeito. Certo? Tem parceria do prefeito também, viu? Tudo bem, mas não é coincidência também que o governo do Estado está numa situação dramática hoje, né? Alguma coisa lá sal do eixo um pouco. Mas tudo bem. Pessoal, próximo... para frente. A senadora Rose falou como é que é calculado esse negócio da economia, 600 bi, 700 bi no sistema geral e tal. Justamente você recalibra, o sistema foi feito, e a equipe vai estar aqui à disposição de vocês para explicar. O que eles fizeram é o seguinte, pega quem tem as maiores aposentadorias e recalibra um pouco para baixo. E pega os menores, quer dizer, quem tem mais está contribuindo mais e recebendo um pouco menos. E quem tem menos está contribuindo menos ainda. Eu até perguntei, gente, mas o negócio está quebrado, vocês ainda vão baixar? Para os pequenininhos. 30 milhões de brasileiros, que são os pequenininhos, vão recolher menos ainda do que recolhem hoje. Mas quem tem mais, vai recolher mais. E quando você pega isso no tempo, dá uma economia grande. Eu não sei se o número é esse. Os números não sei se batem, se são 700 só nisso, não. Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é de todo lado. Mas eles vão estar aqui à disposição. Eficiência na máquina pública é uma sessão. Eu posso trazer um outro time aqui. Eles vão ficar uma tarde inteira conversando com vocês também sobre a reforma do Estado. Entendeu? Tem muitas medidas que estão sendo aprovadas, são muitas coisas. Uma empresa levava 60 dias para abrir, porque você tinha que passar em 8 órgãos. Agora é o contrário, você abre primeiro e depois você notifica. Entendeu? Em vez de você ter que pedir para abrir, primeiro você abre, depois você avisa o que está fazendo. Entendeu? Nós estamos invertendo e simplificando uma opção de coisas. Eu vou à Câmara semana que vem. E não é que eu não fui à Câmara, eu fui aconselhado. Tem gente que politicamente se preocupa comigo. Fala assim, olha, você vai chegar lá, o seu partido vai atirar em você. Além disso, a oposição toda vai atirar. Além disso, não tem relator. Você vai perder seu tempo. Eu falo, bom, é essa a orientação? É essa. Obrigado. Aí eu não vou. Foi só isso. Agora, já está marcado para a semana que vem. Semana que vem eu já vou lá. Parece que eu não vou levar tiro pelas costas do nosso partido. Eu estou celebrando. Eu acho que do nosso, eu só vou levar na frente da senadora. Tá certo? Não, da senadora não. A senadora está lá. A turma da senadora. Ah, do meu partido mesmo? Não, e eu...
Mas eu vou lá, é claro. Ô, ministro, isso é terrorismo, o senhor vai, fica lá. tranquilo. Não, claro que o eu vou. senhor é competente, tem a fala, discute, a paciência que o senhor mostrou, e a nossa também, que vamos dizer que é grande. Mas eu vou dizer para o senhor, vá com tranquilidade. Quem lhe aconselhou está longe da política, não entende nada de política. Eu vou passar, ministro, e dizer para o senhor, olha que nós políticos temos obrigação de ter o dom de tentar convencer, mas você superou todos aqui, viu? Porque tem vontade de defender aquilo que acredita. Isso aí nós temos que respeitar.